E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso. Eu sou Matheus, ADM dessa comunidade maravilhosa de Python. E na aula de hoje, sem mais enrolações, a gente finalmente chegou para a gente estar apresentando a proposta do nosso projeto que a gente vai estar elaborando juntos para entender um pouco mais sobre a estrutura de como funciona a criação de uma interface gráfica utilizando o Tkinter. A interface que eu bolei aqui para vocês, para a gente estar trabalhando junto, é esse painelzinho muito legal, muito atraente que eu elaborei para fazer o download de vídeos. No back-end desse sistema, eu estou utilizando uma biblioteca muito conhecida em Python, que é o PyTube. O PyTube ele é responsável por fazer download de vídeos do YouTube através de um único link. Eu vou fazer um teste aqui para vocês e vocês vão ver como que ficou incrível esse projeto aqui. Eu vou acessar o meu canal aqui no YouTube, vou copiar o link do vídeo. Eu simplesmente pode vir aqui dar copiar o link do vídeo, colo o link, dou um pesquisar, ele vai fazer isso daqui automaticamente para mim. E o que que ele faz? Ele já remasteriza a thumbnail do vídeo, o título e o tamanho que o vídeo ele tem, qual que é a proporção em megabytes. É que ele já está fazendo toda essa conversão. Se eu clicar em baixar vídeo, ele automaticamente vai fazer o download desse vídeo para mim e ele já vem diretamente na minha pasta do meu projeto. Aqui eu já consigo acessar esse vídeo baixado instantaneamente na maior qualidade possível que tem. Bom, essa é a proposta do projeto que a gente vai estar elaborando ao longo do decorrer desse curso aqui. Eu vou deixar até ele de canto enquanto a gente vai codando. Eu já estou com a pasta do meu VS Code aberto e, bom, como de costume, o que que eu recomendo você fazer para ter maior aproveitamento aqui? Eu recomendo você assistir, assiste essas aulas aqui, e conforme for desenrolando, você vai fazendo juntamente comigo. Se você tiver um pouco mais de dificuldade, dá uma pausada no vídeo, replica o código, depois você entende melhor sobre a explicação que eu tô passando sobre o decorrer desse curso. Porque eu vou abordar muitas quesitos de proporções, quesitos de posicionamento de elemento, layout, de estilização principalmente, porque, bom, se tratando de widgets do Tkinter, a gente já imagina que a gente está trabalhando com coisas padrões do sistema operacional. Então, eu posso remasterizar muito o campo de input para ele ficar bonito desse jeito, proporções, inclusões de logotipo, tabela, imagens dinâmica, campos de texto dinâmico, botões dinâmicos, e eu vou te mostrar tintim por tintim tudo que eu estou fazendo aqui dentro desse sistema. Então, sem mais enrolações, bora pro código. Eu já estou com o meu VS Code aberto na pasta do meu projeto, e o que eu já vou começar a fazer, antes de eu sair criando qualquer coisa, eu vou começar a criar a estrutura do meu projeto. A estrutura, como assim, ADM? Eu vou criar uma pasta chamada IMG. Essa pasta IMG vai ser responsável por comportar todas as imagens do meu projeto. Aqui que eu vou buscar e vou armazenar qualquer imagem estática. Como assim, imagem estática? Seriam essas imagens aqui. As imagens que está comportando esse campo, a imagem do botão, a imagem da minha logotipo aqui. Eu já tenho tudo isso daí pronto, já está aqui na minha pasta. A única coisa que eu vou fazer é copiar todas elas e vou arrastar aqui dentro dessa pasta IMG. Perfeito, já tem tudo aqui que eu preciso. Agora o que eu vou fazer é literalmente fazer o encapsulamento do meu projeto. Como assim encapsulamento? Eu vou trabalhar com VEnvs. Uma VEnv, para quem não entende muito bem, a gente tem um vídeo explicando exclusivamente sobre VEnv, como criar uma VEnv. Então acessa aí no canal que a gente tem um vídeo falando exclusivamente disso. Mas explicando superficialmente, eu vou estar encapsulando meu projeto. Então, toda a biblioteca que eu fiz a instalação aqui dentro não vai ser interferida a versão com outras bibliotecas de outros projetos que eu tenho que utiliza o mesmo conceito de hierarquia também. Então, vai servir basicamente para isso. Eu vou fazer o seguinte: Python "-m venv". Maravilha, ele já criou aqui minha pasta da venv. Só esperar ele acabar. Pronto, já criou a minha VEnv. O que eu vou fazer é a ativação dela. Antes de eu fazer qualquer pip install, instalação de qualquer pacote, eu preciso ativar minha VEnv. Então, eu vou lá, VEnv, scripts, activate. Maravilha, ele já está com o VEnv aqui na frente, significa que eu já estou dentro da minha própria, o meu ambiente virtual. Agora eu posso começar a instalar todas as bibliotecas que eu vou precisar para utilizar no meu projeto. Bom, o que que eu vou, como eu mencionei nas aulas passadas, o Tkinter a gente não precisa fazer nenhuma instalação porque ele já vem por padrão. Mas o que a gente vai estar utilizando é algumas outras bibliotecas, como por exemplo o próprio PyTube. O PyTube ele é responsável por fazer instalação fazer o download de vídeos do YouTube, como eu mencionei anteriormente. Então vamos lá pip install pytube. Show, maravilha. Já está fazendo a instalação do pacote. Ele é até que bem rápido fazer isso. Vou limpar o terminal com CLS. E aqui eu vou fazer o pip install do Pillow.
O Pillow, como eu mencionei, é uma biblioteca em Python muito conhecida para manipulações de imagens. O próprio Tkinter utiliza, usufrui do Pillow para fazer conversões de todas as imagens para a gente estar posicionando dentro da nossa janela, do nosso conceito ali, do nosso projeto. Bom, atualmente vai ser essas duas que a gente vai estar utilizando e eu vou estar fazendo a instalação de outra biblioteca, que é as requests. A Request ela é uma biblioteca exclusiva e muito utilizada para fazer requisições da web. A gente vai utilizar ela para fazer requisições para manipulações dessas imagens de thumbnail dinamicamente aqui. Eu vou mostrar para você ao decorrer do curso no back-end como a gente vai fazer para funcionar. Mas, de início, só quero que você entenda isso. É uma biblioteca para fazer requisições da web e manipulações desse gênero. Então, vamos lá. A gente já fez a instalação de todas as bibliotecas que a gente vai utilizar no nosso projeto, eu já posso aqui começar a codar. Então, vou criar aqui o meu arquivo main.py. Maravilha. Já estou com o meu arquivo criado e agora eu vou começar a fazer a estruturação dele. Primeiro, eu vou ter que fazer o import de todo o conceito que a gente vai utilizar. From tkinter, import, import all. Vou importar tudo. E aqui eu vou fazer outra importação. From tkinter, import message box. Esse message box, ele é responsável por criar aquelas caixas de diálogo, como por exemplo, essa daqui que eu vou mostrar para você. Se eu clicar aqui em baixar o vídeo, tem uma validação, os campos precisam ser preenchidos. Então, o message box é responsável por criar essas caixinhas de diálogo aqui. Ótimo. Agora que a gente já sabe o que o message box faz, eu vou fazer a importação, por exemplo, da PIL, como eu já ensinei para vocês, import image e image tk. Esse daqui é responsável por fazer a conversão de imagens para dentro do Tkinter. Então a gente vai utilizar muito ele. E por fim não, ainda tem o PyTube import YouTube. O PyTube é responsável por fazer a instalação dos vídeos do YouTube. Então vamos lá, from. E a última que a gente vai estar utilizando, io import ByteOS. ByteOS. Esse ByteOS ele vai fazer conversões de imagens em números binários, em bytes. Dessa forma, a gente vai poder fazer a legibilidade de alguns arquivos, de algumas coisas aqui, muito melhores ao decorrer do código. Então, vou fazer agora a última importação, import requests. Maravilha, a gente já fez a importação dos projetos. Agora a gente pode começar a trabalhar com a hierarquia do nosso layout, digamos assim. Então vamos lá, trabalhar com class download vídeo. Maravilha. E aqui eu vou criar o meu Dunder Methods, que é o meu Dunder Methods de init. E aqui eu passo o self, que é o meu método de inicialização. Pronto, eu posso começar agora a criar a minha janela principal, a minha root. Root, ela vai ser igual tk. Ok, eu vou fazer algumas configurações da minha janela root. Self.root.geometry, por exemplo. Eu quero mudar a minha proporção de largura e altura. No caso, como eu já pesquisei e vi os tamanhos legais, eu vou colocar lá 500 por 500, que é um tamanho que eu acho considerável para o nosso projeto tá configurando legal. Bom, vamos lá. Self.root.config. E aqui eu vou fazer a configuração do nosso background dele. O nosso background, eu já tenho a coloração aqui, a tabela de cores que eu vou estar utilizando. Essa tabela de cores aqui vai ser essa numeração aqui, ó, EE, F2, F5. Na verdade, ela é quase um branco meio cinza, mas ela é muito útil. Self.root.resizable, resizable. Esse resizable, como passei para você na aula passada, ele é responsável por bloquear para o usuário não diminuir nem aumentar a janela, para ela ficar naquele tamanho fixo. E por fim, self.root.title. Eu vou alterar o título dela. Eu quero colocar o título de download vídeo. Pronto. Download vídeo. Bom, eu posso rodar minha janela agora. root.mainLoop para a gente verificar como que ela está ficando, né? Em tempo real. Vamos lá. Preciso chamar minha função. Limpar o terminal e vou rodar aqui o meu código. Legal. Nossa janela já está sendo criada. Lembrando que a proposta do nosso projeto é criar algo
é exatamente igual isso daqui. Então, já está começando aqui a ganhar forma o nosso projeto. Agora a gente vai ter que fazer o posicionamento de alguns elementos dentro da nossa janela. Como, por exemplo, aqui no meu Dunder Methods, no meu método de inicialização, eu preciso inicializar algumas variáveis antes de eu começar a estruturar. Quais variáveis são essas? Primeiramente, vai ser as variáveis das imagens. Lembra que eu mencionei que a gente precisa fazer a conversão dessas imagens aqui em um tipo de imagem que o Tkinter aceita? Então, a gente precisa fazer primeiramente aqui. Então, eu vou colocar aqui img. Como sempre, boa prática que eu costumo fazer é nomear a minha variável, primeiramente, com o tipo que essa variável está sendo. Por exemplo, img. Quando eu olho o img, eu já sei que essa variável ela está carregando algum arquivo de imagem. Ela é alguma coisa referenciada a alguma imagem. Então, por isso que eu costumo colocar img underline e depois eu coloco sempre o restante da coisa que eu preciso colocar, como por exemplo img thumb default. Fica muito fácil de eu entender. Aqui eu estou falando que é uma imagem de thumbnail default, que no caso é essa imagem quando eu clico, aquela imagem de thumb que fica aparecendo aqui, é a imagem padrão. Perfeito. O que eu vou fazer agora é fazer imagem.open, que eu estou abrindo uma imagem, eu vou colocar o R e aqui eu vou pesquisar aqui qual que é a imagem de default. No caso é essa daqui que eu quero pegar. Copiar caminho relativo, colo aqui dentro. Maravilha. E agora eu vou fazer exatamente isso, só que para outras imagens, como por exemplo, img btn, de botão, procurar. E eu coloco image.open, o R, e vamos lá, copiar caminho relativo. Vou fazer isso daqui para todas as imagens. Copia e cola, img logo. Download vídeo logo, copiar caminho relativo. Ótimo, eu já fiz o carregamento das minhas imagens. Agora a gente precisa tratar essas imagens aqui antes de antes da gente fazer o upload dela dentro do nosso projeto do Tkinter. Para isso, eu vou criar agora outras variáveis. Opa. Self.img thumb default e underline tr, porque eu já sei que ela está tratada, é uma variável já tratada. Então, estou criando uma nova, e aqui eu vou literalmente fazer image.photoimage, e que eu vou passar qual que é a minha imagem thumb. Ótimo. Posteriormente, eu vou poder usar essa variável para mim chamar dentro do meu projeto do Tkinter. Eu posso copiar e colar aqui mais 3 vezes? Por quê? O que eu vou fazer é literalmente fazer isso aqui, ó. btn procurar. btn logo. Pronto, já tem umas variáveis carregadas. Maravilha. O que eu vou ter que fazer agora, a gente já inicializou nossas variáveis, e o que a gente vai fazer agora é começar a containerizar o nosso projeto. Eu vou pegar o projeto anteriormente e aqui a gente percebe a estrutura que ele está. Bom, eu estou carregando aqui dois containers, que é o container número 1, que é o que está comportando, por exemplo, toda essa parte superior aqui, desde o campo de input, essa label e essa logotipo, e a número 2 que comporta esse restante, que é esse restante aqui que tem imagem, outro campo de input com título e o botão de download vídeo. Então, bom, vamos começar a trabalhar com isso daqui, né? Primeiro eu vou criar uma função aqui, def containers, eu chamo o método self, maravilha. O que eu vou fazer é self.fr de frame, esse fr está se referenciando a um frame. Então, é uma nomenclatura que eu estou dando para minha variável que fica melhor de eu identificar ela ao longo do meu código, porque conforme a gente for codando, fica muito mais fácil da gente olhar o nome de uma variável e falar assim, pô, fr significa frame, então fica muito fácil de eu entender. Então, vamos lá, container, isso é muito questão de boa prática, viu? Container, frame, maravilha, ó, frame, fr underline, e eu dou o nome da minha variável que seja muito mais sucinta. Então pode ser, bom, vamos lá, container número 1. Então a gente já sabe que esse aqui é o container número 1. E ela vai ficar posicionada onde? Self.root. Maravilha. E agora eu preciso dar um tamanho de um widget. Eu vou dar um widget de 500 porque eu quero que ele ocupe toda a largura. E agora o meu widget de altura, eu quero que ele tenha, por exemplo, 200.
quero que ele ocupe apenas 200 disso daqui. E por fim, o nosso background. O nosso background eu quero que ele seja exatamente igual ao nosso background Seget BG. O nosso background da nossa janela principal. Eu posso copiar e colar, porque a gente vai ter apenas dois containers. Container 2, ótimo, container 2, maravilha. E esse daqui, esse container 2, ele também vai conter, deixa eu ver, esse primeiro, eu vou colocar aqui 250 neste, fica melhor. Esse vai conter 250 e esse 200. E agora eu posso posicionar esses elementos. Vou até comentar aqui, posicionando os elementos. Maravilha. Show. Eu vou fazer agora self.fr, container número 1, ponto, propagate, 0. Eu vou fazer a mesma coisa com o container número 2. Lembrando que esse propagate é para ele informar para o nosso código que o nosso container ele vai ser independente. Eu não quero que os elementos de dentro dele alterem as suas proporções. Self. Ponto. Agora eu vou posicionar de fato os elementos. Ponto pack. Ponto pack. E eu vou fazer a mesma coisa para o container número 2. Ótimo. E aqui dentro eu vou passar um parâmetro. Esse parâmetro é pad x. Esse pad x é literalmente um espaçamento que fica aqui dentro. No caso, é o espaçamento no eixo x. Então ele vai ter um pad x de 10, para ele não ficar colado aqui do lado da minha janela. Então vamos lá. Eu vou fazer para os dois. Pad x de 20. Pronto. Eu posso agora inicializar ele antes do meu main loop. Eu posso até comentar aqui. Inicializando nossos itens. Self.containers. Maravilha. Se eu executar, não vai ser visível a gente ver nada. Opa, eu escrevi errado. Open. E aqui também. Open. Posso executar. Não aconteceu nada por quê? Na verdade aconteceu, só que como o nosso container está pegando o mesmo background da nossa janela principal, não dá para ver nada. Mas se eu vim aqui a fins de curiosidade para ver se está funcionando, eu posso colocar aqui uma coloração blue e aqui, por exemplo, uma coloração vermelha. E agora a gente já tem. Lembra o padding que eu passei para vocês? Então, ó, ele está dando um padding, um espaçamento nas laterais, no eixo X, de 20. Então, maravilha. Eu vou voltar do jeito que estava antes. Show. Nossos containers estão criados. O que a gente vai ter que fazer? O quê? Popular os itens que vão ficar dentro desse container. Então, eu vou criar mais uma função apenas para popular esses containers. Perceba que vai ficar uma organização muito melhor no nosso código. Eu tenho uma função que comporta apenas os containers, que são os itens de organização do meu layout. E agora eu vou criar uma nova função, que essa daqui ela vai conter os itens container 01. Aqui ele vai conter apenas os itens do container número 1. Eu consigo melhorar ainda mais a questão de usabilidade do nosso código e organização também. E eu vou criar uma outra, def.itens, itens, container número 2.self. Coloco 3 pontos para ele não implicar. Beleza. Aqui vai comportar os itens do meu container número 1 e aqui os itens do nosso container número 2. Então vamos começar a trabalhar com os itens do container número 1. O que contém no nosso container número 1? Vai conter a logotipo, uma label, um campo de input e um botão de ação. Ótimo. Então já posso começar aqui de fato colocando. Então vamos lá. Self. Bom, é exatamente isso daí. Self. No caso vai ter a logotipo. Self.lb img logo. Ela vai conter uma label. E nessa label ela vai ficar self.fr posicionada no meu container número 1. A image dela vai ser self.img logo tr, que ela já está tratada. E o meu background, eu quero que ele seja exatamente igual ao meu background do meu container. Então, cget pg. Ótimo. E perceba a hierarquia que isso daqui está se formando. Por exemplo, esse daqui ele está pegando o meu background do meu container. Beleza. Logo, o meu container está pegando o background da minha janela principal.
Então, se eu alterar apenas o background da minha janela principal, vai alterar de tudo isso daqui, da hierarquia. Vai alterar primeiro desse, depois altera primeiro desse, porque um está pegando do outro. Perceba a herdação, ele está herdando tudo isso daqui de outros containers. Vamos lá, então, agora fazer o posicionamento desse elemento para a gente verificar como que ele está ficando dentro da nossa janela principal. Bom, aqui eu vou fazer o posicionamento desses elementos. Elementos. Bom, eu vou colocar self.label. Eu não vou posicionar como ponto pack, eu vou posicionar eles como ponto grid para a gente trabalhar melhor com grid em tabelas. Você vai verificar como que é fácil da gente posicionar esses elementos. Então, como a imagem ela vai ficar é a primeira coisa que aparece lá no topo, então ela vai ficar na row 0, na minha linha número 0. Column, column 0 também. Quero que ela fique na minha column 0. Maravilha. Se eu executar isso daqui, eu preciso chamar ela, na verdade, no meu método de inicialização. Self. Ponto. Pronto. Ó, uma coisa aqui que é muito importante a gente saber. A ordem dos fatores altera no comportamento do nosso elemento aqui, da nossa janela. Como, por exemplo, primeiro eu chamei os containers. Eu preciso criar os containers primeiro, para depois criar os itens. Por que disso daqui? O nosso código, o código em Python, os scripts, ele funciona sempre de cima para baixo, da esquerda para a direita. Como assim? Quando você executa, compila um código aqui, ó, pode ver que o nosso já está aparecendo. Quando você compila um código, o que que o compilador faz? Ele começa na primeira linha. Ele vai na primeira linha, da esquerda para a direita, lê isso daqui. Beleza. Pulou a linha, vai para essa linha. Aqui não tinha nada, então ele pulou direto, foi para outra linha, leu, outra linha leu, outra linha leu. Maravilha. Quando chega em uma função, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele chegou nessa linha aqui. Ele leu isso daqui. Ele falou, porra, isso daqui tá sendo um container. Pô, o que que é esse negócio de container? Aí ele percebe, o compilador ele já entende que isso daqui ele tá chamando uma outra função. Então ele vai fazer o quê? Ele vai procurar ao decorrer do nosso código qual que é a função com essa nomenclatura aqui. Então ele vai bater aqui, ele vai falar assim, pô, existe mesmo um container, uma função chamada container. Então eu vou executar isso daqui primeiro. Eu posso ter, por exemplo, esse container embaixo de tudo isso daqui, que ele vai funcionar corretamente. Porque no meu método de inicialização, eu estou inicializando primeiro a minha função de containers, antes de eu inicializar, por exemplo, os itens do container. Então, se eu executar, vai executar normalmente isso daqui sem problema nenhum. Agora, se eu alterar a ordem desse fator aqui, eu só vou voltar para ficar como estava, porque fica mais organizado. Se eu alterar isso, colocar antes, primeiro, você vai ver que vai me gerar um erro. Pronto. Qual que é o erro que ele está me falando aqui? Ele fala assim, poxa, a sua classe download video, ela tem um atributo que é o FR container, mas ela não está sendo criada, ela não existe aqui para mim. Então ela bateu aqui, acessou a minha função, e na minha função ela já começou a executar essa linha, depois foi essa linha, e aí chegou nessa linha, ela falou assim, poxa, cadê esse item que não foi criado? Eu não estou achando ele. Por que que não foi criado? Porque eu não inicializei o container primeiro. Então, a ordem dos fatores pode interferir na usabilidade do seu sistema. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Bom, a gente já verificou que nossa logotipo já está criada. Agora o que a gente vai fazer é o posicionamento, por exemplo, da nossa label com o nosso campo de input embaixo. Vamos lá. Primeiramente, rapaziada, a gente sempre começa a trabalhar com questão de layout e depois a gente parte para a usabilidade do back-end, entendeu? Vamos lá, então, fazer o posicionamento do restante dos elementos. Self.lb texto link. Fica muito sucinto. Vamos lá. Label. E ela vai ser self.frcontainer número 1. O text dela vai ser digite, cole o link abaixo. Pronto. Não vou precisar desse espaço. Eu quero que ele tenha um foreground, que esse foreground, no caso é a cor do texto, eu quero que ele seja black, preto. Então ele vai ser black. A minha fonte, eu quero que ela seja uma fonte padrão do sistema operacional. No caso, uma das fontes padrões do sistema operacional é a Calibre. A Calibri ela é bem comum, acho que todo sistema operacional tem, pelo menos de todos os Windows e Linux eu sei que tem essa fonte. Calibre, e eu quero que ela tenha um tamanho de 11 pixels. Bom, maravilha. Então eu posso
por exemplo, posicionar esse elemento, mas eu vou criar todos os elementos, depois eu posiciono eles todos de uma vez. E agora eu vou criar a nossa entry. Então, de entry, link, entry, self.fr container número 1. Ótimo. E agora eu vou fazer algumas configurações, como por exemplo, meu widget. Eu quero que ele tenha uma largura de 60. A fonte do texto que for digitado, ela vai ser calibre 11 também. Meu BD. Esse BD é border. É a mesma coisa do eu estiver fazendo border, mas aqui a gente pode aceitar como BD. Meu border, eu quero que ele seja de 0. Eu não quero que ele tenha borda nenhuma. E aqui eu vou falar um insert background. Esse insert background é a coloração do meu ponteiro. Sabe esse ponteirinho que fica aqui? Então eu posso alterar até a cor desse ponteiro que eu estou colocando. Então eu vou colocar aqui essa coloração desse amarelo. Ótimo. E a cor do nosso ponteiro é FDD E14. Beleza. E eu quero que ele tenha um background da mesma cor do nosso background do nosso container. Então eu posso copiar isso daqui também. Fica mais fácil. Ótimo. Essa é a configuração do nosso widget. Essa é a configuração do nosso widget de entrada, que é o nosso entry. E agora eu preciso criar o nosso botão. Self.btn de button procurar. Ele vai ser do tipo button, ele é um widget do tipo button. E ele vai ficar posicionado, como padrão, vai ficar posicionado aqui na minha janela, no meu container número 1. E eu posso, por exemplo, informar qual que é a imagem que o nosso botão vai comportar. Eu não quero que ele tenha texto, nem nada do tipo, ele vai ter apenas uma imagem que eu criei. No caso vai ser img btn procurar tr. Maravilha. Border, eu não quero que ele tenha border nenhuma borda. O cursor, eu posso até alterar qual que é o cursor. O cursor desse aqui vai ser range 2, que é aquele mousezinho, esse mousezinho aqui que está aparecendo, que é a mãozinha. Ele vai ser do tipo range 2. E aqui eu vou passar um command. No command eu vou passar um none porque ainda não criamos nada. Esse command, ele vai ser responsável por executar alguma função a partir do momento que o usuário clicar no botão. Quando ele clicar no botão, ele vai executar esse command aqui. Então, se tiver um command, ele vai falar assim, pô, tem um comando para ser executado quando eu cliquei no botão. Qual comando que é? No caso, a gente está passando um none porque a gente não tem comando nenhum. Então, a gente vai criar ainda função para isso. Mas eu coloquei um none para ele informar, pô, não tem nada, então pode passar, não vai acontecer nada. Maravilha. E por último, a gente vai criar um outro frame, que a gente vai estar usufruindo do frame para a gente estar criando aquela raw, essa linha de baixo aqui que fica embaixo do nosso container, do nosso widget de entrada. Então vamos lá, fr raw. Esse fr raw vai ficar do tipo frame, ele vai ficar posicionada no meu container número 1, ele vai ter um widget de 430, um weight, que é uma largura de 2, e um background eu quero que seja aquele mesmo amarelo que tem aqui, ó. Vai ficar padrão. Show. Agora a gente pode começar a posicionar esses elementos dentro do nosso container. No caso do container número 1, ainda está comportando, por exemplo, a nossa imagem. Então a gente vai colocar essa imagem. Então no nosso container número 1, a gente tem a imagem de logo, essa label, essa widget aqui, né, que é uma label, uma outra widget do tipo entrada, uma outra widget que é do tipo button, uma outra que é do tipo frame, que é essa linhazinha, e uma outra que é do tipo image, que é de uma label que está comportando essa imagem. Então vamos lá, self.lb img thumb, de thumbnail, e ela é do tipo label. Ela vai ficar posicionada self.fr container número 1. E a única coisa que ela vai ter uma image do tipo img, self.img, img logo tratada. Maravilha. A gente pode começar a posicionar os elementos. A gente já posicionou o primeiro. O próximo que a gente vai fazer é posicionar, por exemplo, a nossa label de título, texto link, ponto grid. E o nosso ponto grid, como a gente está trabalhando com hierarquia, então vamos lá. A gente tem a nossa logotipo. A nossa logotipo ela está na linha 0. Esta aqui é uma linha. Agora a gente vai precisar colocar, por exemplo, a nossa label de texto. Ela vai ficar na raw 1. Como começa na raw 0, agora a gente vai colocar na raw 1. Column,
column 0 também. Eu não quero que ele fique na column 0. Maravilha. Self.entry, que agora é a nossa entrada de link. Opa. Ponto grid. Nossa ponto grid ele vai ficar na linha de baixo, então vai ficar na row 2, column, column 1. No caso, eu quero que ele fique na column 0, perdão. Ficar na column 0 também, que eu quero que ele só quero que ele fique na linha de baixo. Ótimo. E agora o próximo posicionamento que a gente vai colocar é o nosso botão. Então, lá, btn, procurar, ponto grid. Ele vai ficar na row 2. Por que na row 2? Porque eu quero que o nosso botão ele fique na mesma linha da nossa entrada. Então, tá aqui, ó. A única coisa que eu vou fazer é mudar ele para outra coluna. Então, vai ficar column 1. Show. Já dá para entender de fato como está funcionando o grid aqui. Ah, bom, ótimo. Posteriormente, o que eu vou fazer agora é fazer o posicionamento da nossa linha de baixo. fr row.grid. E aqui que está um pulo do gato. Vamos lá. Ele vai ficar na row 3, que é a próxima linha. E aqui eu vou passar, em vez de eu passar um column, eu vou passar um column span de 2. O que está acontecendo? O que é esse column span? O column span ele é responsável por fazer, por exemplo, a mesclação de colunas. Como assim? Vamos supor que a nossa tabela aqui, os nossos grids, a gente tem atualmente duas colunas, que é a coluna 0 e a coluna 1, porque a gente está informando. E eu estou falando que o nosso FR row, ela vai ocupar duas colunas, ou seja, ela não vai ficar nem na coluna 1, nem na coluna 0, nem na coluna 1. Ela vai ocupar as duas dentro do nosso projeto. Então, se eu executar, você vai ver, ó, que aqui ficou o nosso widget, aqui ficou o nosso button, que não está acontecendo nada, óbvio, e aqui está a nossa row. Se eu colocar apenas column, você vai ver que como que vai quebrar o nosso programa. Ó, quebrou? Por quê? A nossa column, ela tá espaçada para lá. Ó, ela tá aparecendo aqui, porque se eu deixar isso daqui com expansão máxima, você vai ver que ela ficou totalmente para cá e não para lá. Então, se eu colocar um column span de 2, eu estou informando que ele está ocupando duas casas, duas colunas. Ótimo. E agora você vai perceber que o nosso projeto está todo centralizado. O interessante é que ele vai ficar linkado para a esquerda, no caso aqui. Para fazer isso daqui é muito simples. O que a gente faz é passar um stick. O stick nada mais é do que, traduzindo ao pé da letra, é como se você estivesse falando, ó, grude em tal local. Então, eu vou passar para todos aqui, menos para minha FR Raw. Maravilha. Na verdade, a logotipo, eu vou fazer um column span também, de 2, porque eu quero que ele fique literalmente centralizado. Show de bola. Olha só, nosso projeto já está legal. Eu vou passar um column span para esse daqui também, pro nosso row. Show. Olha só como está ficando o nosso projeto, tá bem legal. A gente está conseguindo fazer o posicionamento dos elementos. Nosso botão está aqui. Maravilha. E agora a gente vai fazer o posicionamento da nossa imagem de thumb. A nossa imagem de thumb, como você já deve imaginar, ela vai ficar exatamente a mesma coisa. Thumb, imgthumb.grid. Como a gente quer que ela fique exatamente no meio, ela vai ficar na row 4, column, column, span, column, span de 2 também. Então, posso executar. Opa, nossa imagem de thumb eu coloquei a imagem errada. No caso, não é essa daqui, é imagem thumb default. É essa daqui que eu preciso. Posso executar novamente. Maravilha. Já tá, ó, nosso projeto tá ficando bonito já. Já tá conseguindo fazer o posicionamento. Bom, na aula de hoje foi isso, para não ficar tão extenso assim também. Então, a gente fez o posicionamento dos nossos containers, número 1. Você entendeu um pouco mais sobre os conceitos de posicionamento de elemento, como que funciona o ponto grid e também um pouco mais sobre algumas das bibliotecas que a gente vai estar utilizando. Então, te vejo na próxima aula. Na próxima aula a gente vai estar abordando mais sobre o container número 2 e posteriormente a gente vai estar trabalhando com o back-end de validações de campos, porque tem que ter validações de campos para o nosso usuário. Caso ele clicar e tiver tudo vazio, tem que exibir uma mensagem alertando ele sobre isso. Então, te vejo na próxima aula aí. Valeu, falou!